Você encontrou Romanos capítulo 8? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o... Versículo 2 diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora vá comigo ao versículo 14, que diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, em medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Você pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai querido, nós queremos te dar graças, ó Deus. Exaltar o teu santo nome, Pai, por estarmos mais uma vez, ó Deus, diante da tua palavra, Senhor, e queremos dizer que o nosso coração está aberto para receber de ti esta porção. Fala conosco. Eu peço, Senhor, a Ti como ministro, que as palavras que saem dos meus lábios estejam, Pai, encharcadas da unção do Teu Espírito, para, Senhor, encontrar corações, Pai, Senhor, ó Deus, ó Pai, receptivos, sedentos, e poder, Senhor, ó Deus, transformar vidas nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, esta semana tem sido uma loucura. Você pode ver, sair sem passar gel no cabelo, a roupa mais ou menos, a correria, porque nós estamos de mudança, reforma, os irmãos têm ajudado ali a reformar, mudar. Eu quase matei o Mateus, filho da nossa irmã Leté, de tanto trabalhar, carregando móveis na quinta-feira, mas se não fosse ele, a situação minha também seria crítica na quinta-feira. Graças a Deus ele me ajudou. Eu fiquei com ele até quase meia-noite, mas graças a Deus foi tudo bem, ele está vivo, entreguei vivo, peguei vivo e entreguei vivo. Aí, irmãos, e quando esse final de semana eu orava, pedia ao Senhor e falava, Senhor, me dá uma palavra para esta noite, me dá uma palavra para domingo, eu preciso de algo que venha da parte do Senhor. E ontem à noite nós fomos dormir, eu ainda estava muito cansado, tem sido loucura esses dias. E quando eu dormi, adormeci sem nada, mas quando eu acordei pela manhã, o Senhor me trouxe esse texto à mente e começou a falar sobre mudança. Eu falei, Senhor, mudança não chega de mudança, estou mudando desde quinta-feira, estou carregando mudança para lá e para cá, e sabe uma coisa interessante, quando você muda, você começa a ver o tanto de coisa que você tem, um monte também de coisa que não presta, que você está guardando dentro da sua casa, que não tem necessidade nenhuma, e muitas vezes na mudança é bom para que você vai se livrando de algumas coisas, amém? Você está entendendo? Então, irmãos, quando eu comecei a falar, a ler esse texto, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a respeito de mudança. E eu falei, Senhor, mas mudança? Ele falou, mas não é esse tipo de mudança, Luciano. Não é esse tipo de mudança. Eu quero falar de uma mudança que você já experimentou, tanto na vida natural como na vida sobrenatural. E quando eu falava assim, o Espírito Santo começou a mudar e me fez lembrar de algo que é muito comum nas pessoas que recebem documentação nesse país. Quando você começa o processo de legalização nesse país, a maneira com que eles classificam, identificam o processo que você passa de ilegal para ser uma pessoa legal nesse país, de ilegal para receber o green card, é mudança de status, change of status, mudança de status. É a maneira com que os americanos julgam o processo ao qual você passa, de ilegal para se tornar uma pessoa legal, seja com um permit de trabalho, seja através do green card, ou seja, esse é o nome que ele se dá, o nome que se dá a esse processo. E quando eu meditava e lia a esse respeito, eu analisava e via que
todos os processos e todas as maneiras, tudo aquilo que era necessário para que essa mudança aconteça nas nossas vidas. E eu falo agora de maneira natural, para que você venha se enquadrar, para que você venha ter o seu status mudado, você precisa se encaixar ou ser beneficiado por algo que o qualifica para receber tal mudança, tal qualificação, tal documentação, e ter o seu status mudado de ilegal para legal, de estrangeiro para ser uma pessoa com permissão de permanecer nessa terra, com permissão de usufruir dessa terra, com permissão de viver e andar nessa terra legalmente, e não somente usufruir das coisas que ela oferece, mas também contribuir para o crescimento dessa terra. Amém? Então, irmãos, analisando e vendo essa mudança de status, mudança de uma condição para uma condição melhor, de privilégios, de uma condição onde você está recluso, você está limitado, você é impedido de certas coisas, para uma posição que lhe abre um leque de possibilidades e oportunidades. Deus começou a ministrar sobre esse respeito no aspecto espiritual, sobre esse texto que nós acabamos de ler. E quando nós vimos o que diz o versículo 1 do capítulo 8, Paulo ele começa a trazer uma declaração, uma revelação, algo que diz a respeito do nosso status agora no mundo espiritual, sobre a nossa condição a partir do momento em que Cristo entrou nas nossas vidas. Porque quando, irmãos, estávamos sem Cristo, não sei se você tem consciência disso, mas eu quero te dizer que sem Jesus existe uma condenação para você. Você está caminhando em caminhos de condenação, em caminhos de perdição. Mas o versículo 1 começa dizendo assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Para aqueles que estão em? Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E essa é a diferença que existe. Porque quando estávamos vivendo sem Cristo neste mundo, estávamos sujeitos à lei do pecado. E uma das coisas que a lei do pecado determina é que se você errou, você infringiu a lei, se você falhou, você é réu, você é culpado, você tem condenação e você deve pagar pelo teu erro. Você está me ouvindo nessa noite? Isso é a lei do pecado. Aqui se fez, aqui se paga, você errou, você é culpado, você tem que arcar com as consequências do seu erro, com as consequências das suas escolhas, com as consequências da sua desobediência. Mas só, irmãos, que Deus estabeleceu agora a lei do Espírito da vida. Se a lei do pecado era a lei de morte, lei de condenação, lei de destruição, a lei do Espírito é de... Diga alto, vida. Espírito de vida, mediante a Cristo Jesus. O que significa que quando Cristo entra na nossa vida, o nosso status muda. Há uma mudança de status. Você não é mais ilegal, você não é mais condenado, você não está mais trilhando um caminho de destruição. Diante de você já não há mais uma sentença de morte, porque quando o sangue de Cristo ele desce sobre você, ele cobre a tua vida, a morte é aniquilada e a vida de Deus começa a reinar, governar, fluir em teu ser. Você pode glorificar o nome do Senhor. Há uma mudança de status. Irmãos, você pode entrar na imigração no dia de você for receber o seu green card, se você ainda não tem. Mas espere, porque vai chegar esse dia, não muito longe. Mas quando você chega na imigração, você ainda é uma pessoa ilegal. Quando você começa, quando você introduz os seus documentos, você é uma pessoa ilegal, mas de repente começa a vir algumas cartas, começa a vir alguns papéis, começa a vir uma resposta, uma palavra que muda o seu status. E quando muda o seu status, irmãos, não há ninguém que possa dizer para você que você não tem direito, quando alguém superior lhe dá o direito de você andar dignamente nesse lugar.
E a mesma coisa, irmãos, no mundo espiritual, nós não chegamos diante de Deus, e sabe uma coisa, irmãos, algo que tem sido espalhado aí fora, uma mente, uma ideologia totalmente carnal, errônea, demoníaca, que para você se chegar a Deus, você precisa primeiro consertar a sua vida. Era a mesma coisa, se nós trazemos para a vida natural, estou fazendo esse paralelo, era a mesma coisa, você primeiro precisa ser cidadão americano para se legalizar nesse país. Tem cabimento uma coisa dessa? Muitas vezes nós temos visto pessoas que não se achegam diante de Deus porque sua vida é torta. Agora eu vou perguntar para você, quem é que tem condição de se achegar a Deus porque é certo, porque é perfeito, porque é santo? Qual de nós aqui teríamos condições de se achegar a Deus porque a nossa vida é perfeita? É a mesma coisa. Você querer ser beneficiado nesse país, mas primeiramente você ter o sentimento de que primeiro você precisa ser legal para se legalizar. Você primeiro precisa estar em uma condição, vamos dizer, cidadão para poder se legalizar nesse país. É algo fora de nexo. A nossa vida só vai poder ser transformada e beneficiada, e nós jamais só nos aproximaremos de Deus a partir do momento em que nós nos achegamos do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos. Sabe por quê, irmãos? Não é você pela sua força que vai se tornar uma pessoa agradável a Deus, não é pelas suas obras que você se torna agradável a Deus. O que te faz você ser agradável diante de Deus é o sangue de Jesus na sua vida, é a obra de Cristo na sua vida, é a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque, irmãos, pelas nossas obras nós somos afastados, pelas nossas obras, irmãos, nós somos reputados como pessoas incapazes de agradar um Deus que é santo. Mas quando o sangue de Cristo está na nossa vida, há uma mudança de status. Você pode falar um inglês imperfeito, mas a partir do momento que eles carimbaram e te deram a cidadania, você é cidadão americano, falando inglês certo, falando inglês errado. A partir do momento em que eles te deram a cidadania, você é cidadão americano, tendo cara de hispano, tendo cara de africano, tendo cara de chinês, tendo cara de brasileiro. Não importa de maneira que você olha, que você se aparenta. Quando te deram a documentação, quando te deram a legalização, quando aprovaram os teus documentos, não importa a maneira com que você anda, a maneira com que se veste, não importa como você se expressa, existe algo que te dá legalidade. E no mundo espiritual existe algo que te dá legalidade, que te dá autoridade, que te dá comunhão, que te faz filho de Deus, e é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Será que nós podemos nesse momento celebrar o sangue de Cristo que tem mudado o nosso status? Quantos aqui já tiveram seus status mudados? Olha, eu era um pecador, eu estava perdido, mas o sangue de Cristo mudou o meu status. Eu estava caminhando o caminho de morte, mas o sangue de Cristo me colocou no caminho de vida. Eu estava separado da vida de Deus, mas o sangue de Cristo me fez chegar diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e hoje eu posso declarar: Abba, Pai, Paizinho, porque Ele é o nosso Pai. Aleluia. Quantos têm o Deus Pai? Aleluia. Quantos tiveram seus status mudados? Quantos aqui passaram por uma mudança de status? Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Porque a partir desse momento, em que Cristo Ele entra, a partir desse momento em que você abre o teu coração e permite que Cristo entre na sua vida, irmãos, toda condenação, repete comigo, toda condenação, ela é aniquilada, paga, desfeita, zerado. Não existe mais dívida. Não existe nada que possa ainda estar pendente contra você. Porque em Cristo Jesus, todas as exigências da lei, todas as exigências para que você fosse justificado, se cumpre através do sacrifício de Jesus Cristo pela sua vida. A
algo que você jamais poderia fazer, algo que você jamais poderia arcar, algo que jamais você poderia conseguir se livrar. Mas a partir do momento em que Cristo entra, tudo muda. Nenhuma condenação, fala comigo, nenhuma condenação. Nenhuma condenação. E sabe uma coisa, irmãos? Quando há uma mudança de status, quando há essa transformação, essa mudança, a nossa maneira de caminhar, o nosso comportamento também é mudado. Você lembra? Alguns dias atrás, quando a imigração estava oprimindo a cidade de Long Branch, todo dia recebia uma mensagem no telefone. A imigração fez uma blitz na Broadway. Agora ela está na Norwood. Não, agora ela está na West End. Hoje ela está hoje ela está na Rota 36. E todo dia o que acontecia? Você só se desviava. Sai, foge. Tinha uns que nem saía na porta, nem olhava na janela. Por quê? Medo. Quando você está, o quê? Quando você está em condenação, quando você sabe que existe algo de errado, você não tem liberdade. Quem está em condenação não anda em liberdade. Quem sabe que tem culpa no cartório não tem paz de espírito. Vamos fazer uma viagem para Disney? Vamos de avião. E eu, dirigindo, ou de avião, pegar o avião, eu não, a imigração pegou fulano de tal, pegou ciclano. Eu não vou não. Eu só saio de casa para o trabalho de casa para a igreja. Mas não acontece nada. Eu vou correr o risco. Por quê? Não tem paz de espírito porque sabe que existe algo que o prende. É a mesma coisa, irmãos. Não adianta acharmos que está tudo bem quando nós sabemos que na nossa alma, no nosso espírito, existe algo que está nos acusando, mostrando para nós que existe algo que está errado. Mas sabe uma coisa? Em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Por quê? A partir do momento em que nós recebemos Cristo, nós não andamos mais segundo os preceitos ou segundo as vontades da velha natureza, da velha condição. Nós começamos a andar segundo a condição, a natureza, a orientação do Espírito de Deus. A partir do momento em que você recebe, vamos dizer aí, a sua legalização, a aprovação do seu documento, você já não anda com temor da polícia, você já não anda com temor de imigração, e você fica torcendo até que a polícia te pare só para você poder mostrar na sua carteira o seu green card e mostrar que agora você tem condição de andar em liberdade, de cabeça erguida nesse país. E é isso a mesma coisa, irmãos, quando nós somos dirigidos, governados, direcionados, instruídos pelo Espírito, já não andamos mais no temor da carne, não andamos mais na loucura do pecado, nós andamos e somos dirigidos. As pessoas que foram alcançadas pelo sangue de Jesus Cristo não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de vida. E o versículo 14 diz assim, que essa é uma condição daqueles que são filhos de Deus. Eles não são dirigidos pelos prazeres, eles não são dirigidos pela carne, mas são dirigidos pelo Espírito de Deus. E sabe uma coisa, irmãos? Sabe uma coisa? Tem se alastrado nas igrejas um espírito maligno que tenta colocar dúvida concernente à autenticidade, concernente ao selo, concernente às promessas de Deus na sua vida. E existem muitos cristãos que andam no temor, andam assombrados, andam assustados, andam temerosos. Será que eu sou salvo? Será que eu sou liberto? Será que eu tenho promessa? Será que Deus está se agradando de mim? Será que Deus tem prazer em mim? Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? E sabe uma coisa, irmãos? Versículo 15 diz assim, pois não recebeste um espírito de escravidão. Eu quero dizer, irmãos, andar com Cristo não é andar com medo. Andar com Cristo não é andar sob sombra de que algo de errado pode acontecer. Andar com Cristo é andar na certeza de que você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, não há ninguém que possa tocar em você.
Irmãos, quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais? Irmãos, você que é pai, se alguém se levantar para querer fazer algum mal contra o teu filho, você vai ficar assistindo? Você vai ficar assistindo? Algum sem graça querer chegar e dar um beliscão no seu filho, você vai ficar assistindo como se nada tivesse acontecendo? Irmãos, o sangue sobe. Pode mexer comigo, mas não mexe com meus filhos. Se você é pai, sabe o que eu estou falando. Você suporta qualquer coisa, mas não toca nos seus filhos. Certo ou errado? Você está aqui? Agora, a Bíblia fala muito clara, se nós que somos pais, sendo maus, sabemos fazer coisas boas para nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial fará bem para os seus filhos. Irmãos, se nós sabemos proteger os nossos filhos com toda a nossa força, você acha que Deus, o Pai perfeito, o Deus perfeito, Ele vai simplesmente ficar assistindo o inimigo querendo brincar, ou dar uma despertinho para com a sua vida? Por isso que a palavra de Deus está dizendo assim, olha, porque não recebeste espírito de escravidão para estares outra vez em temor. Irmãos, andar, saber quem você é em Deus, saber a aliança que você tem em Deus, saber a filiação que você tem em Deus, é simplesmente você ter a certeza que, irmãos, com sol, com chuva, irmãos, independente do como esteja o teu dia, você tem um Deus, você tem um Pai que zela, que guarda, que te protege, que cuida, que provê e que não te desampara em momento algum. Não há motivos para ter medo. Não há motivos para se sentir culpado. Porque, irmãos, quem é pai está todo o tempo ao favor do teu filho, para o ajudar, para o levantar, para o proteger, para o caminhar. E a mesma coisa eu quero dizer para você. Você não tem simplesmente um Deus no céu. Você tem um Pai que te ama, um Pai que cuida de você, ao qual, independente do que você esteja passando, seja bom ou seja ruim, basta simplesmente você clamar: Abba, Pai, e Ele vem ao teu socorro. Não há mais necessidade de andarmos no temor. Não há mais necessidade de sentirmos escravos. Nós temos um Pai, a quem nós podemos descansar, a quem nós podemos ter comunhão, termos intimidade, o qual podemos desfrutar desse. Sabe de uma coisa? Irmãos, sabe de uma coisa? O Espírito de Deus, fala comigo, o Espírito de Deus, Ele testifica no nosso coração o que eu acabei de falar, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós lemos lá em Efésios, o Espírito Santo, Ele é o selo, Ele é a presença de Deus, Ele é a garantia de que hoje você tem aliança com Deus Pai. Quando você recebe Cristo, quando o sangue de Cristo, Ele vem sobre a sua vida, Deus também, Ele traz o seu Espírito, e a partir desse momento, Ele começa a habitar dentro do teu ser, confirmando que independente do que você esteja passando, independente do caminho que você esteja tatuando, mesmo esteja andando, mesmo que seja cheio de pedras, mesmo que seja pelo vale da sombra da morte, Ele é o pastor que vai à frente, conduzindo o teu caminho, e não permitirá que os teus inimigos o alcance, porque Ele é aquele que prepara uma mesa em momentos de tribulação, em momentos de perigo, diante daqueles que querem te devorar. Deus, Ele prepara um lugar para você se alegrar, para você desfrutar da presença e da proteção do Deus Pai, o bom pastor. Por isso essa noite eu quero concluir nesse momento. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 14, diz assim: que havendo riscado a cédula que era contra nós, cravou-a na cruz do Calvário, tirou de nós toda a condenação, arrancou de nós tudo aquilo que era contrário
os dedos apontados, as acusações, as perturbações, a insegurança, o medo. Cristo Jesus, através do seu sacrifício, Ele mudou o nosso status. Ele transformou as nossas vidas. E sabe, irmãos, a maior loucura, presta atenção, a maior loucura, isso para mim é um ato de loucura. Eu vou trazer isso, vou usar um exemplo natural para que você entenda o espiritual. Olha para mim neste momento. A maior loucura é você ver uma pessoa que é legal nesse país e vive como se fosse legal, tem medo e anda se escondendo como se fosse uma pessoa ilegal, mesmo tendo toda a legalidade e aprovação da autoridade desse país, para usufruir de todos os benefícios e direitos que esse país lhe dá. Isso para mim é um ato de loucura, e eu não estou falando algo incomum, algo que é comum, e eu já presenciei muitas pessoas legais, vivendo assombradas como se fossem ilegais. Irmãos, espiritualmente também é loucura. Uma pessoa que é filho de Deus, lavada e remida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo de Deus, viver ainda segundo os preceitos da carne, do pecado, do mundo, tendo sobre ela uma aliança que não foi firmada segundo preceitos de homens, mas foi firmada com o sangue precioso do Filho de Deus. E eu quero dizer nessa noite, a mudança de status, você só pode usufruir dela a partir do momento em que você entende dos seus direitos e deveres, a partir do momento que você entende o que ela representa, a partir do momento que você entende o poder que ela exerce sobre a sua vida. Em outras palavras, a partir do momento em que você se rende a essa nova identidade. Porque a partir do momento em que você entende que em você habita o Deus Espírito Santo, que sobre a sua vida existe o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, irmãos, não há inferno, não há Satanás, não há demônios, não há poderes nem potestades, não há nada que seja maior do que o Deus que habita no teu coração, que Deus habita no teu ser. Quantos aqui já foram alcançados por esse milagre da cruz? Quantos aqui tiveram a sua identidade, o seu status mudados? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento. Eu quero convidar você a nesse momento começar a orar e a falar com Deus. Quantos que tiveram aqui a sua identidade, o seu status transformados? Tira um momento para glorificar ao Senhor. Tira um momento para agradecer a Deus. Tira um momento para dizer: ó Pai, eu te adoro, Senhor, porque hoje eu não vivo mais segundo, Senhor, ó Deus, ó Pai, a minha velha natureza. Nem, Senhor, Deus, segundo aquilo que estava, Deus, preparado. Ó Pai, que era, Senhor, ó Deus, estava preparado devido às minhas falhas e pecados. Mas hoje eu vivo, Senhor, ó Deus, pela fé em Teu Filho. Senhor, ó Deus, na direção do Teu Espírito, ó Pai. Aleluia, Pai, eu quero Te dar graças, ó Deus, porque mais eu não sou, ó Deus, ó Pai, aquilo que eu era, mas hoje eu sou aquilo que o Senhor me fez, ó Deus, e pelo Teu sangue, Deus, pela comunhão, hoje eu posso me achegar a Ti, Senhor, ó Deus, ó Pai, em ousadia, por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor era, ó Deus. Pai, eu Te dou toda a honra e toda a glória, Senhor. Pai, eu Te dou todo o louvor, Senhor. Oh, Pai, nós Te adoramos. Oh, Pai, nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Nessa noite eu quero fazer um convite. Você que está aqui nessa noite, eu quero dizer que essa mudança de status, ela também está acessível diante de você.
Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te incentivá-lo a nessa noite a fazer isso. Porque somente o sangue de Jesus Cristo tem o poder de mudar a tua vida. Somente o sangue de Jesus Cristo tem o poder de fazer você agradável diante dos olhos de Deus. De mudar o seu status de uma pessoa ilegal ao reino de Deus, a se tornar uma pessoa legal no reino de Deus. Só o sangue de Jesus Cristo que tem o poder de mudar a trajetória do teu caminho. Mudar o teu destino. E nessa noite eu quero perguntar se você quer aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque somente pelo sangue de Jesus Cristo que nós temos as nossas dívidas, o nosso pecado, a nossa condenação apagada. Somente através do sangue de Jesus Cristo. Somente através da direção e da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas que nós temos o nosso caminhar mudado e transformado. E se você nessa noite está aqui, você ainda não fez essa decisão, eu quero dizer para você que está aqui, meu amigo, você que está aqui nessa noite, Jesus Cristo está te convidando para uma mudança.